dos mais antigos de São Luís, um dos 11 que compõem o Centro Histórico e já foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Através de suas ruas, é possível contemplar um dos principais conjuntos arquitetônicos do Brasil dos séculos XVIII e XIX. O Desterro é repositório vivo da São Luís de séculos atrás, com suas casinhas de meia morada, os sobradinhos e os becos íngremes. O bairro guarda um importante legado e abriga construções memoráveis, como a igreja que leva seu nome e o Convento das Mercês. Nosso passeio começa pela igreja, a primeira de São Luís. A capital foi fundada em 1612 e a construção religiosa começou a ser feita em 1618, consagrada a Nossa Senhora do Desterro. Era apenas uma pequena capela coberta de palha e a sua frente era virada para o mar e não para a Rua da Palma como é hoje. Com a invasão holandesa, a capela foi saqueada e completamente destruída, junto com a imagem da padroeira. O templo é um verdadeiro monumento à resistência, porque em muitas ocasiões foi destruída para depois ser reconstruída. Seu Dalmir conta que após a expulsão dos invasores, uma irmandade nasceu para reconstruir a igreja. Depois de 2 séculos sem reformas, as paredes desmoronaram em 1832. Nesse mesmo ano, um devoto chamado José Lé iniciou a construção com as esmolas que recebia. A obra foi concluída em 1839, desta vez consagrada a São José do Desterro. A igreja do Desterro, a primeira edificação, foi feita pelos portugueses. Aí, como é anterior a 1641, a primeira edificação religiosa daqui. Logo depois, com a chegada dos holandeses, os holandeses destruíram a igreja, né? Aí ela foi reconstruída pelos portugueses e ficou muito tempo depois em abandono, caíra, tudinho. E por aqui morava, na época, um negro chamado Zé do Lé. Aí Zé do Lé era devoto de devoto de São José. Zé do Lé, devoto de São José. Aí ele, a custa de esmola, doações, pedindo para um para outro, ele construiu essas paredes mestras, que são as paredes principais. Ele não chegou a inaugurar, faleceu. Aí um outro morador, um escrivão, Zé do Queixo, que era morador também do bairro, porque terminou de construir ela nesse estilo que ela é até hoje. Palco de momentos históricos marcantes, o Desterro foi cenário dos primeiros momentos da ocupação portuguesa em São Luís. Caminhando pelas vielas, é possível encontrar os traços coloniais que resistem até hoje, assim como os moradores. Seu Abílio está aqui há 80 anos. Ele externa sentimentos de saudade e alegria, de um desterro que ficou para trás. Mudou que depois que passou esse bonde de rodovia, começou a vir transporte terrestre, então foi acabando os transportes marítimos. Porque quando era só o transporte marítimo, essa praia daqui para Praia Grande era só embarcação. Era muito barco, então trazia toda a mercadoria para cá, para São Luís. Vinha de barco, e chegava aqui, saltava, e o movimento era grande, entendendo? Trazia desde o pescado, todo o produto vinha nos barcos. Barco e navio, que tratava na Praia Grande. Aí perdeu um pouco o movimento. Aí o movimento. Tiraram o navio daí, fizeram depois aqui, no porto, então essa zona veio caindo, da Praia Grande para cá. Esse comércio era muito grande o comércio. Mas no que hoje em dia chama lá Reviver. Então ficou caindo. Seu Abílio era da época em que as mercadorias chegavam de navio do lado da igreja. E sabe do que ele sente mais saudade? Sinto mais saudade aqui era do tempo que eu andava, brincava na zona. Entendendo? Minha pensão maroca, onde só tinha as mulheres bonitas, Micaela, entendendo? Gilda Preta, Gilda Magra. Tudo era o dono de pensão. E todas essas cabaré eram lotadas de mulher. Então a pessoa ia para lá e escolhia o que queria, sentava numa mesa. O senhor ia muito? Ia muito, né? A zona do Baixo Meretrício era famosa. Aqui funcionavam boates e cabarés, onde à noite as meretrizes se entregavam à prostituição. Este magistrado e professor da UFMA conhece bem as histórias do lugar. Ele é autor do livro Vidas Profanas. Andando pelas ruas que fizeram parte de sua infância e adolescência, ele conta que a obra retrata bem o auge da zona, seus moradores e visitantes. Fatos memoráveis, dignos de registro.
O sujeito vinha para o cabaré, tinha brigado com a esposa ou estava desiludido, e a prostituta funcionava como uma psicanalista, como um psicólogo, o garçom também, porque o cara não tinha com quem conversar, então ele queria alguém para ouvir ele sobre as mágoas. E várias meretrizes que eu entrevistei, não só aqui, como lá no Xirizal, ali no Oscar Frota também, me disseram que ainda hoje, naquela época já existia, e ainda hoje tem homens que as pagam só para ouvi-lo, para ele contar as mágoas, as brigas com a mulher. Ele não consegue no quarto se animar para ter nenhuma relação sexual com ela. Então eles querem ser ouvidos. O garçom também no bar, aqui na zona do Baixo Maria do Cristo, ele funcionava dessa maneira. O cara não encontrava uma prostituta, pedia uma cerveja gelada, pedia para botar uma música, a música dava certinho com a história, com o drama que ele estava vivendo, a letra da música. Aí ele entrava em depressão. A hora de fechar o bar, meia-noite, 1h, 2h da manhã, o cara dizia para o garçom: não fecha, eu não posso ir embora para casa, eu briguei com a mulher, eu não tenho para onde ir. Então o sujeito ficava vivendo aquela angústia tremenda. Muita coisa mudou, mas para seu Jorge, morador desde que nasceu, o bairro continua tendo o mesmo valor sentimental. A infância aqui era muito divertida, né? Apesar de eu apanhar muito da minha mãe, né? Porque eu banhava muito na maré aqui embaixo, né? Jogava bola e tal. Eu banhava muito aí na maré, mas foi uma infância muito alegre, né? Quer dizer, estudava na escola Modelo, né? E saía de perto daqui todo dia. O pessoal tudo de Desterro, uma opção de menino, né? Saía, ia para a escola Modelo de pés, fazia as barbaridades aí na rua, brincava, brigava. Tal. E quando chegava em casa, a taca era sempre estava esperando, né? A Praia do Desterro, simplesmente Desterro, como é conhecido o bairro, fazia parte do núcleo inicial da cidade. Esse núcleo era composto pela Praia Grande, que representava o centro comercial de São Luís, e o próprio Desterro, que abrigava as residências e o porto. Por isso, é permeado de becos, ladeiras e sobrados. Apesar de localizar-se no extremo oposto da cidadela, fundada pelos franceses, o bairro já aparecia sinalizado na primeira planta da cidade, em 1642, como uma expansão da área urbana com clara finalidade portuária. A expansão de São Luís, ela vem no sentido, hoje, Palácio dos Leões e Praia Grande e Desterro, mas o Desterro sempre esteve presente, porque área de trabalho, área de pescadores, área de mar. E, aliás, isso nós temos aqui ao fundo o Convento das Mercês. Então, existe toda uma logística de giro de comércio. Então, é lógico e evidente que tinha que ter moradores para desenvolver toda uma labuta diária, uma lida diária. Então, o Desterro é exatamente esse local que a população escolhe exatamente para desenvolver suas atividades. Eu converso com o historiador em frente ao Convento das Mercês, outra imponente construção com imensa importância histórica. Antigamente era chamado Largo das Mercês. Aqui nessa área todinha, certo? A rua Herculano Parga passava, mas do canto da Travessa da Lapa, hoje Travessa da Lapa, o Beco do Convento, como queiro, até aqui nessa Casa Amarela, na rua Jacinto Maia, que era a Rua da Cascata, era Largo das Mercês. Por quê? Por causa do convento e da igreja que existia, que foi demolida no início do século XX, foi totalmente demolida. O Desterro é um bairro que resiste e conta boa parte da história de São Luís. Um pedaço da cidade que deve ser lembrado e exaltado em cada rua, em cada morador. Sou muito feliz. Tenho orgulho de viver no bairro do Desterro.